Pastor Lai! Pastor Lai! Abre a porta, rápido! Pastor, O que houve? é grave. Acabei de voltar do vilarejo de Li. E eu descobri que muitos crentes aceitaram a Relâmpago do Oriente. O quê? Pior que isso, foi seu sobrinho que pregou a eles. O Cheng Wan? Isso mesmo. É melhor pensarmos em alguma coisa rápido. Senão, daqui a pouco, a igreja toda vai seguir a Relâmpago do Oriente. Por que eles se converteram a Relâmpago do Oriente tão rápido? Que milagres divinos estão se manifestando na Relâmpago do Oriente? Principalmente porque eles leram o livro. A palavra manifesta em carne. E determinaram que era a voz de Deus. E então aceitaram Deus Todo-Poderoso. Ah, sim. Eu trouxe uma cópia. Deixe-me ver. O que tem de tão especial nisso? Como podem acreditar que é a voz de Deus assim que leem? Aqui. A palavra manifesta em carne. Quantas palavras? Quando tudo isso foi expresso? Exato. Não seriam necessários vários anos para todas essas palavras serem expressas? Por que eu não soube disso? Exatamente. Você é pastor. O Senhor devia ter revelado a vinda dele a você. A palavra manifesta em carne. O que significa? O que quer dizer palavra? Seria a palavra de Deus? A palavra de Deus? A palavra de Deus manifesta em carne. Será que significa que o Senhor voltou? O Senhor voltou? Quem mais poderia expressar a palavra de Deus? Só o Senhor Jesus poderia expressar a palavra de Deus. Isso mesmo. Então temos mesmo que ler isto. Se for mesmo a palavra de Deus, então o Senhor voltou. Ei, não, está errado. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia. O Senhor nunca disse que voltaria para expressar palavras novas. É mesmo? As palavras que não estão na Bíblia, por mais profundas que pareçam ser, não podem ser citadas como palavras de Deus. Isso. Vamos pensar direito. As pessoas na igreja leem esse livro e acreditam que o Senhor voltou. Talvez por isso aceitam a Relâmpago do Oriente. Ah! Acho que entendi a raiz do problema. Isso. Exato. Temos que dizer aos irmãos e irmãs para não lerem este livro. Certo. Agora. Pastor, vindo para cá hoje, viu Cheng Wan visitar a casa da sua filha. Acha que ele pode estar pregando a Relâmpago do Oriente para ela? Não. Ah, não. Irmão Wu, vá avisar a congregação que eles estão proibidos de receber o pessoal da Relâmpago do Oriente. Quem receber vai ser expulso. Tá. Eu vou agora. Alô? Sim, mim? Pode vir aqui em casa? O Cheng Wan está aí? Ótimo, traga-o também. Rápido. Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna. Cristo dos últimos dias, o caminho de vida eterna. Pai, nós chegamos. Oi. Me dê isso. Ah, tá. Obrigado. Tio. Ei, está lendo A Palavra Manifesta em Carne também? Cheng Wan, qual é a questão desse livro? São as palavras do Senhor que retornou nos últimos dias. Este livro é muito valioso. Se puder ler e entender, você será capaz de receber o Senhor. Que bênção maravilhosa. Cheng Wan, precisamos basear a nossa crença no Senhor na Bíblia. Mas em vez de ler a Bíblia, você está lendo a palavra manifesta em carne. Não está se afastando da Bíblia e traindo o Senhor? Tio. Ouça, você deve confessar seus pecados ao Senhor e se arrepender, Tio Lai, mas Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Expressou a verdade para fazer a obra de julgamento começando pela casa de Deus.
Aceitar Deus Todo-Poderoso é seguir os passos do Cordeiro e receber o Senhor. Por que isso é traição? Tianguan, Pai. na Bíblia... Pai, o Chen Wan estava me explicando e foi muito esclarecedor. Vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso juntos e decidir se é a voz de Deus. Daí podemos determinar se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Isso, tio O que Lai. você acha? Ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? É. Me parece Inteligente? ridículo. Pai, Vocês, sinceramente. Nossa crença no Senhor deve ser baseada na Bíblia. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia. Não tem nenhuma palavra dele fora dela. Mesmo se o Senhor Jesus voltar, ele não vai divergir da Bíblia. Qualquer um que vá além da Bíblia não pode ser o Senhor Jesus que voltou. Tio, não deveria limitar Deus assim. Tianguan, eu não estou fazendo isso. O que importa é que, como crentes em Deus, todas as nossas ações e palavras devem ser baseadas na Bíblia. Tio, pense nisso. As palavras que o Senhor disse quando ele apareceu para a obra estão no Velho Testamento? Então, seu argumento de que Deus não tem nenhuma palavra nem obra fora da Bíblia não faz sentido. Está dito no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Senhor Jesus vai voltar para desenrolar o pergaminho e abrir os 7 selos. Agora, o que o Espírito Santo vai dizer às igrejas, o conteúdo do pergaminho e o mistério dos 7 selos estão registrados na Bíblia? não, de jeito nenhum. São mistérios que o Senhor vai alcançar nos últimos dias. Hã? Como a Bíblia poderia conter... Qualquer registro deles? Espertinha. É tudo verdade. Tio, é como você disse. São mistérios que o Senhor revela na sua volta. Como eles poderiam estar na Bíblia antes do tempo? Além disso, João, no capítulo 16, versículos 12 a 13, diz... Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. As palavras do Senhor não explicam bem? O Espírito da Verdade virá nos últimos dias e nos guiará a toda a verdade. Isso prova que o Senhor dirá palavras novas quando ele vier nos últimos dias. E essas palavras certamente estarão fora da Bíblia, não é mesmo? Viu? Uma percepção nova. Então a noção de que, quando o Senhor voltar, ele não dirá palavras nem fará obras fora da Bíblia, não se sustenta. Isso nega a obra e as palavras do Senhor nos últimos dias e até a volta dele. Tianguan, mas como pode dizer isso? Eu acreditei no Senhor por anos. Todo dia eu procuro descendo em uma nuvem. Como eu poderia negar a volta dele? Certo. Na nossa crença no Senhor, tudo é baseado na Bíblia, especialmente no que diz respeito à vinda do Senhor. Não podemos ir além dela. Agora, a Relâmpago do Oriente testemunha que o Senhor voltou e que está encarnado. Isso mesmo. Isso está na Bíblia? Qual é o versículo que profetiza que o Senhor virá encarnado quando voltar? Tio, agora que você tocou no assunto, existem profecias mais claras na Bíblia que nos dizem que o Senhor vai aparecer e operar encarnado nos últimos dias. Existem? Sim. Se lembra do que diz em Lucas, capítulo 12, versículo 40? Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E o capítulo 17, versículos 24 a 25. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Isso mesmo. E o que é mencionado nesses 2 versículos? Os dois mencionam o Filho do Homem? Isso mesmo. Os 2 se referem à vinda do Senhor com a frase específica, o Filho do Homem, não é? Tio, já que lê a Bíblia com frequência, deve saber a que o Filho do Homem e a vinda do Filho do Homem se referem. Filho do Homem. O Filho do Homem é nascido do homem, é filho de seres humanos. Isso mesmo. Acho que é bem óbvio. O Filho do Homem, nesses versículos, claramente se referem ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus era a encarnação de Deus e o Filho do Isso. Homem. Mas essas são todas profecias sobre a volta do Senhor nos últimos dias. Como elas podem ser sobre o Senhor Jesus? Isso mesmo. Portanto, Isso significa que as profecias de que ele vai retornar como Filho do Homem
sem dúvida, dizem que o Senhor vai voltar encarnado. Tio, pense nisso. Se o Senhor Jesus viesse em um corpo espiritual depois de sua ressurreição, nós poderíamos chamá-lo de Filho do Homem? Não, não. Se o Senhor viesse como um corpo espiritual, as pessoas o reverenciariam assim que o vissem. Quem ousaria rejeitá-lo? Como a profecia do Senhor Jesus. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Seria cumprida? Quando você explica assim, eu entendo. Deus só poderia ser rejeitado e sofrer várias coisas se ele viesse como Filho do Homem encarnado. Isso mesmo. É assim que a profecia do Senhor será cumprida. Exatamente. Vocês estão delirando. Para mim parece que os dois foram enganados. O que diz o capítulo 13, versículo 8 de Hebreus? Vamos ouvir. Mas, pai, Vamos ouvir. está bem. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que isso prova? O quê? Isso prova que só existe um Cristo, o Senhor Jesus, que é nosso Criador e aperfeiçoador. Só o Senhor Jesus é Cristo, Filho de Deus. A Relâmpago do Oriente alega que Deus Todo-Poderoso é Cristo. Isso é impossível. Deus Todo-Poderoso é só uma pessoa comum. Pai, eu não concordo com essa ideia. Veja bem, por fora o Senhor Jesus parecia uma pessoa normal. Mas ele podia expressar a verdade e praticar a redenção, o que significa que ele era Deus encarnado. Isso mesmo. Quando o Senhor Jesus realizou sua obra, os fariseus falsamente disseram que ele era só uma pessoa comum, um filho de carpinteiro. Por isso, o condenaram e o rejeitaram. Certo. Pai, não podemos cometer o mesmo erro dos fariseus. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Claramente, isso é o mais importante. Amém. Agora está pregando para mim? Pai, Eu servi o Senhor por muitos anos e li isto muitas vezes. Se o Senhor voltasse, eu não iria saber? Como eu poderia andar pela mesma senda dos fariseus? Tio Lai, não tenho dúvidas de que você sabe muito melhor do que nós como os fariseus julgaram e condenaram o Senhor Jesus. A Relâmpago do Oriente testemunha que o Senhor voltou. Não deveríamos aprender a lição com os fariseus e não julgá-los ao dizer que eles acreditam em uma pessoa comum? Devemos buscar e investigar proativamente para ver se as palavras em A Palavra Manifesta em Carne são a verdade, se são verdadeiramente palavras de Deus, e daí tirar nossas conclusões. Então, poderemos evitar os erros dos fariseus. ele está certo. Pai, devemos buscar e investigar. Eu sou pastor. Como poderia condenar negligentemente uma entidade religiosa? Eu vi a maioria dos pastores e presbíteros dizerem que em quem vocês acreditam é uma pessoa comum. Será que todos podem estar errados? Além disso, por todo o país, o Partido Comunista Chinês está oprimindo e prendendo quem crê em Deus Todo-Poderoso. Acha que essa igreja vai sobreviver por muito tempo? Por esse motivo, isso não pode ser obra de Deus. Deus é todo-poderoso e tem uma sabedoria tremenda. Então eu não preciso investigar isso. Sei que não pode ser o verdadeiro caminho. Tio, o Partido Comunista Chinês é ateísta. Eles odeiam Deus e a verdade. Pense bem. Desde que eles chegaram ao poder, eles chamam o cristianismo de culto, chamam a Bíblia de literatura cultista, apreenderam e queimaram várias cópias. Como um partido desses aceitaria Cristo? Como eles permitiriam que Deus aparecesse e trabalhasse na Terra? Nem mesmo reconhecem Deus nos céus? Como eles poderiam aceitar Deus encarnado? Isso mesmo. A essência demoníaca do Partido Comunista Chinês o leva a negar e condenar Cristo. Tio, como crentes no Senhor, não podemos confiar nas mentiras do Partido Comunista Chinês. Eu sei, eu entendo tudo o que estão dizendo. O PCC é um partido ateu e resiste a Deus. Como eu poderia me deixar acreditar nas mentiras dele? Estou bem ciente disso. Mas precisamos ser sábios. Não podemos deixar o PCC ter influência sobre nós. Eu rejeitar Deus Todo-Poderoso é outra coisa. O essencial é que a maioria dos pastores e presbíteros condena a Relâmpago do Oriente. Essa é a tendência no mundo religioso. Como posso ir contra essa tendência? Além disso, se Deus Todo-Poderoso fosse o Deus verdadeiro, ele teria revelado sua vinda aos pastores, para que eles e os presbíteros pudessem aceitá-lo primeiro. É assim que o Senhor Jesus voltaria. Mas nada foi revelado a mim. Tio,
Além disso, Deus não poderia simplesmente vir encarnado nos últimos dias. Então acho que qualquer mensagem que prega que Deus veio encarnado é falsa. Então, não tem jeito. Nunca vou aceitar Deus Todo-Poderoso. Tio, o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O noivo chegou e precisamos sair para conhecê-lo. Eu li a palavra de Deus Todo-Poderoso, ouvi a voz de Deus e determinei que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Tio, leia a palavra de Deus Todo-Poderoso e todas as suas perguntas serão respondidas. Se não ler a palavra dele, só confiar puramente em deduções humanas, nunca vai admitir que Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado. Pai, o Chen Yuan está certo. Para descobrir se Deus Todo-Poderoso é Cristo ou Deus encarnado, precisamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso e determinar... Isso mesmo, tio Lai. Ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? Eu não vejo porquê. Pai! Pai! Você trabalhou e pregou por muitos anos e conhece a Bíblia. Ouça com a gente para nos ajudar a discernir as coisas. É, tio. Por favor. Pode ler. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: o Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Chen Yuan, eu leio a próxima. Está bem, aqui está. O significado de encarnação é que Deus aparece na carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. Leia esta também. Já que Deus se torna carne, ele levará adiante a obra que precisa fazer. E já que Deus se torna carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar o caminho ao homem. Para investigar se é a carne encarnada de Deus, o homem deve determinar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não a carne encarnada de Deus, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela sua substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção na sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. Essas palavras são muito especiais. Se não proibirmos os crentes de lê-las... Pai! Pai, essas palavras são fantásticas. Elas explicam claramente o que é encarnação e o que é Cristo. O que acha? Essas palavras estão corretas. Mas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo também não são corretas? Se alguém é inspirado pelo Espírito Santo, podemos chamá-lo de Deus? Líderes do mundo religioso foram inspirados pelo Espírito Santo. Então também devemos chamá-los de Deus? Tio, é claro que as palavras de alguém inspirado pelo Espírito Santo e as palavras de Deus encarnado não podem ser comparadas. As palavras de Deus Todo-Poderoso explicam claramente os mistérios da encarnação e o que Cristo é. São coisas que só Deus poderia revelar. Pense bem, nos últimos 2000 anos, o Espírito Santo inspirou muita gente a falar. E muita gente no mundo religioso expôs teorias. Mas quais delas conseguiram explicar claramente o mistério da encarnação? É verdade. Pai,
você leu muitos livros espirituais. Algum deles explicou claramente o mistério da encarnação? Bom, acho que não. É como a Bíblia diz. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu senão o Espírito de Deus. Só Deus conhece o mistério da encarnação, né? A encarnação é o Espírito de Deus usando a carne para se tornar homem. Ele pode parecer comum, mas a essência de Cristo é divina. E é por isso que Cristo é capaz de expressar a verdade e realizar a obra de redimir e salvar a humanidade. São coisas que nenhum ser criado poderia fazer ou alcançar. Isso é verdade mesmo. Isso. A essência divina de Cristo está escondida dentro do corpo carnal dele. E pela aparência dele, é muito fácil que as pessoas o tratem como uma pessoa comum. Quando você explica assim, eu entendo. Graças a Deus. Se quisermos determinar se alguém é Cristo, não podemos confiar nos nossos olhos. A chave é perceber se eles conseguem expressar a verdade e fazer a obra de Deus de redimir e salvar a humanidade. Isso é totalmente verdade. Pai, me fala, você concorda? Você está certa. O Senhor Jesus foi pregado na cruz para nos salvar e redimir os nossos pecados. E Ele nos concedeu graça e bênçãos abundantes. Então, reconhecemos Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Você diz que Deus Todo-Poderoso é o Cristo dos últimos dias. Mas baseado em quê? Pode explicar isso? Sim, mim. Baseado no fato de que todas as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e são a voz de Deus, eu concluí que Deus Todo-Poderoso é o Cristo dos últimos dias. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade para realizar o julgamento começando pela casa de Deus. Ele julga a natureza do homem de resistir a Deus e à verdade de sua corrupção. E revela e explica mistérios tipo como Deus julga e limpa o homem, como entrar no reino dos céus, escapar da corrupção e ser purificado, e como acreditar em Deus para ganhar a vida eterna. Que maravilha! É sim. Pai, me fale, quem mais poderia expressar essa verdade e julgar e purificar as pessoas? Só Deus pode fazer isso. Isso mesmo. Deus Todo-Poderoso revela muitos mistérios, como a obra de gerenciamento de Deus e a encarnação, os segredos da Bíblia, a vontade de Deus para o homem e o fim e o destino da humanidade. Tio, quem poderia revelar o mistério da obra de gerenciamento de Deus ou definir o fim e o destino dos homens? Além de Deus, ninguém poderia fazer isso. Certo. Pai, eu acredito que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Precisamos muito ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Senão, vamos perder a chance de receber o Senhor e Ele vai nos abandonar. E aí será tarde demais. É verdade, Pai. tio. Chega! Não me importa quanta verdade Deus Todo-Poderoso expressou ou quanta obra Ele realizou. Qualquer um que não seja o Senhor descendo em uma nuvem é um falso Cristo. Qualquer mensagem que pregue que o Senhor voltou encarnado é falsa. Vou me ater à Bíblia e esperar que o Senhor desça nas nuvens e me eleve ao reino dos céus. Tio, mas a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso cumprem as profecias bíblicas. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Muitos crentes sinceros de toda parte leram a palavra de Deus Todo-Poderoso, determinaram que é a verdadeira voz de Deus e se voltaram para Deus Todo-Poderoso. Então, por que você fica negando Cristo dos últimos dias? Está blasfemando o Espírito Santo e vai ser condenado por Deus. O quê? Agora vai me dar lição? Tio, a Bíblia diz: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. E 1 João, no capítulo 4, versículo 3, E diz... todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. E agora já está no mundo. Tio Lai, esses versos são muito claros. Todos que negam que Deus vem encarnado é um anticristo. E quem resiste e condena Cristo dos últimos dias é um anticristo. Chega! Muitos pastores e presbíteros negam que o Senhor vai voltar encarnado. Está dizendo que eles são anticristos? Tio Lai, Já chega! O que estou ouvindo é que vocês estão condenando todos esses pastores e presbíteros. Pai, Pastor Lai! Pastor Lai! Pastor, O que houve? a Relâmpago do Oriente esteve na igreja do vilarejo de Wuhan. Mandei nosso pessoal detê-los. Chame a polícia. Tá. tio, como Pai, pôde? como pôde entregar crentes em Deus para o Partido Comunista Chinês? Isso é trair o Senhor e seus amigos. Não tem medo de ofender o Senhor?
Exatamente. Eu estou protegendo o rebanho do Senhor. Como isso poderia ofendê-lo? A Relâmpago do Oriente roubou quantas das minhas melhores ovelhas? Eu não sou o pastor delas? Tio, por favor. Chen Wang, Xin Ming. O pastor lá está fazendo tudo isso para proteger a igreja. E nossos irmãos e irmãs também. Não conseguem entender as intenções dele nisso tudo? Tio, o Senhor voltou. Você não só fala em não levar nossos irmãos para recebê-lo, como tenta impedi-los. Está se aproveitando das ovelhas do Senhor para o seu benefício e arruinando a entrada delas no reino dos céus. Não fale assim com seu tio. O Senhor Jesus disse: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Seu... Tio, se virar inimigo de Deus assim, não estará agindo igual aos fariseus? Chega! Seu... Como ousa me chamar de fariseu? Enquanto eu mantiver meu rebanho longe da Relâmpago do Oriente, pode me chamar à vontade de fariseu ou anticristo, que eu vou aceitar tudo. Um fariseu. Pai, como pode dizer uma coisa dessas? Você acredita no Senhor há tantos anos, porque aguarda a volta dele. Mas agora o Senhor voltou, pai. Então como não vai recebê-lo? Sim, bem. Se quer me ter como pai, não pode acreditar na Relâmpago do Oriente. Pai, finalmente eu entendi. Você não está esperando a volta do Senhor. Prefere que ele nunca volte para continuar controlando o rebanho dele. Pai, você não está servindo ao Senhor. Está servindo claramente ao seu posto de pastor. Está bem. Tudo bem. Se insiste em seguir a Relâmpago do Oriente, tudo bem. A partir de agora, você não é mais minha filha. Tio! E você? Pare de ir à minha igreja roubar ovelhas. Venha para o vilarejo de Wan. Pai, Tio! pai, por favor, pare de se opor a Deus. Não. Sim, mim. Pai! Tio! Pai! Tio!